estamos em minoria aqui, doutor Welleson. Nós temos 3 mulheres e nós 2 aqui, ladeado por elas, aqui na tela do computador. Eu queria dar as Estamos muito bem acompanhados. Cumprimentar o doutor Welleson Eduardo Correia, que é da Defensoria Pública e é especialista em proteção jurisdicional dos direitos da criança e do adolescente. Seja muito bem-vindo, doutor Welleson. Obrigado. Também cumprimentar a deputada Ana Paula Siqueira, que é membro da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, frente essa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e que, juntamente com outros deputados, o doutor Jean e a deputada Laura Serrano, coordena e tomou a iniciativa da implementação dessa frente parlamentar na Assembleia Legislativa. Deputada Ana Paula, já compartilhamos outra live aí mais recentemente. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigada, Cacheca. Queria cumprimentar e já agradecer a presença aqui, minha amiga de longa data, que nós, desde que eu fui vereador, nós já tratávamos das questões dos direitos da criança e do adolescente, a ex-conselheira tutelar, Adriana Coutinho, que é também agente de proteção da criança e adolescente da Vara da Infância e da Juventude. Muito obrigado, Adriana, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Obrigada a você. Boa noite a todos. Professora Carolina Teixeira. A professora Carolina Teixeira, professora da PUC Minas, é professora de Direito do Trabalho e Direito Civil e é mestre e doutora em Direito do Trabalho. A todos vocês, nosso muito obrigado por compartilhar conosco essa noite aqui. Eu quero começar essa nossa conversa dizendo que nós estamos no mês em que se comemora, ou se comemorou, no dia 13 de julho, os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu queria, antes de passar a palavra, fazer uma pequena... iniciar por uma pequena fala, que eu gostaria de dizer o seguinte, que nada acontece de uma vez. Tudo acontece ao seu tempo. Na história da humanidade, as coisas acontecem ao longo do tempo, porque as conquistas se dão como fruto da luta que a sociedade implementa. Então, é essa luta constante que faz que as conquistas vão acontecendo e o acúmulo de forças vai se dando para consolidar aquilo que, às vezes, é consolidar, que se dá através de um arcabouço legal ou se dá até através dos costumes da própria sociedade, né? Nós tivemos, para se ter uma ideia, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um avanço muito grande na sociedade, onde as democracias foram se estabelecendo, a luta democrática contra o nazifascismo no fim da Segunda Guerra Mundial estabeleceu um processo democrático no mundo inteiro, onde nós tivemos, logo em 1945, a instituição da Organização das Nações Unidas, logo depois, nós temos, em 48, a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, né? A Declaração dos Direitos Humanos, que é uma declaração das mais importantes, que é quando a sociedade se mostra realmente avançando no direito de consolidação dos direitos do cidadão, dos direitos humanos, que até então eram muito negligenciados pela própria sociedade. Em 1959, nós temos a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, pela ONU, mas não é uma declaração onde se consolida como uma convenção onde os países seriam signatários. É simplesmente vão respeitar ou não, vão seguir ou não. Ainda era muito distante daquilo que precisava como um arcabouço legal e consolidado no âmbito da sociedade. Nós vamos ter, em 1989, já muitos anos depois, 44 anos depois do fim da guerra, da Segunda Guerra, que
o Brasil se torna signatário daquela convenção que a ONU estabelece, e aí sim, o país como signatário estabelece um arcabouço, uma base, em que no ano seguinte, 1990, nós vamos ter então o arcabouço legal com esses direitos da criança e do adolescente estabelecidos no país, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso muito carinhosamente tratado como ECA. E para falar um pouco dos avanços e daquilo que nós tivemos ao longo desse período histórico, eu quero pedir ao Dr. Welleson que fale um pouco para nós o que se deu nesse período pré-ECA e o avanço que nós tivemos nesses últimos 30 anos. Fazer um histórico um pouco mais detalhado do que foi consolidado como direito e como avanços nesse período. Dr. Welleson, por favor, a sua explanação para nós. Muito obrigado. Ok. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa live, né? Dando prosseguimento ao esse breve introito aí que o Tarcísio Cacheta nos deu, eu queria acrescentar que o Brasil, ele até antecedeu a Convenção da ONU de 89, quando na Constituinte de 87, 88, conseguiu inserir um artigo, o artigo 227, que ele traz exatamente a explanação da doutrina da proteção integral, que é o cerne da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. Então, o Brasil antecedeu, inclusive, a Convenção sobre os Direitos da ONU. Foi um movimento que começou com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e a Pastoral do Menor, na época chamava Pastoral do Menor, de São Paulo, através da Maria do Rosário Sintra e da Ruth Pistori, tá? Que elas atuavam junto com o Dom Luciano Mendes de Almeida. Tá? Então, elas que tiveram a ideia de se estabelecer uma norma de proteção dos direitos de crianças e adolescentes. E começaram a mobilizar a sociedade civil e também juristas notáveis que conseguiram inserir esse artigo na Constituição. Foi uma batalha árdua, houve muita resistência, tá, para a inserção desse artigo 227 e o artigo 228 na Constituição. Depois disso, era necessário regulamentar o artigo 227. O Brasil havia aderido à Convenção, ratificou a Convenção sobre os Direitos da ONU, mas no direito interno nós ainda não tínhamos um documento legal que regulamentasse o artigo 227. Então, começou um novo movimento no Congresso Nacional para se elaborar uma lei. No início, o anteprojeto chamava Normas Gerais de Proteção da Criança e do Adolescente. Tá? E houve contribuição muito grande de vários notáveis, Munir Cury, Paulo Garrido, Jurandir Marsura, Edson Seda, aqui de Minas Gerais, o Antônio Carlos da Costa, teve uma contribuição muito grande, a deputada Rita Camata, a deputada Benedita da Silva, no Senado, o senador Ronan Tito, aqui de Minas Gerais, teve uma participação também fundamental, e o Estatuto, ele nada mais é do que ele é a instrumentalização da Convenção sobre os Direitos da Criança no Brasil. Tá? Ele é reconhecido mundialmente como um texto legal avançadíssimo, muito bem elaborado, tá? E, a par dele, ele vai ter um reflexo muito grande em legislações paralelas, no que toca à garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Então, ele vai influenciar a elaboração da LOAS, tá? A Lei Orgânica da Assistência Social, ele vai ter influência na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ele vai influenciar a Lei Orgânica da minha instituição, a Lei Complementar 80 de 94, que organiza a Defensoria Pública no Brasil. A gente não tinha uma lei organizada, vai ter uma interferência ali no que diz respeito à defesa do direito da criança e do adolescente. Depois que o ECA foi aprovado e entrou em vigor, já em julho de 90, ele entra em vigor em setembro, começou aquilo que o Antônio Carlos Barbosa, Antônio Carlos da Costa, chama de gracioso artesanato, que era o quê?
havia ainda dispositivos que precisavam de regulamentação e a efetiva implementação do Estatuto. Primeiro, a instalação dos conselhos nacional, estadual e municipal dos direitos da criança e do adolescente. A instalação dos conselhos tutelares. A instalação das varas, que na época chamava os juizados de infância e juventude, porque tinha de romper com aquele juizado de menores, aquela estrutura arcaica do direito tutelar, da situação irregular da criança. E para romper isso nesses 30 anos foi muito difícil. Ainda hoje, a gente encontra ainda no sistema de justiça agentes ainda com a mentalidade menorista, que a gente fala, ligados, muito arraigados ainda naquele sistema punitivo repressivo do Código de Menores. E o ECA não é isso. O ECA é uma lei garantista. Ele veio para tornar a criança sujeito de direitos, titular de direitos, qualificado como uma prioridade absoluta. Mas, felizmente, nós temos motivo para comemorar. Houveram muitos avanços, né? Se a gente contar de 30 anos para cá, sobretudo no acesso ao sistema de saúde. Tá? O ECA também teve uma incidência, uma influência sobre o SUS. Tá? O acesso prioritário da criança ao serviço de saúde, o acesso e o atendimento à gestante. A questão da LDB, a universalização da educação infantil. A matrícula, isso é a matrícula compulsória pelos pais a partir dos 4 anos de idade. Os planos nacionais de educação, plano nacional, plano estadual, plano municipal de educação, as metas, sendo que São Paulo já atingiu 66% das metas. Nós participamos de um encontro do CNJ lá, em São Paulo, sobre o Pacto Nacional pela Primeira Infância. E aí eles ficaram surpresos quando souberam que Belo Horizonte já atingiu 90% da meta, tá? De 0 a 4 anos. Tá? Sendo que a faixa etária de 3 anos é 100%, tá? de acesso universalizado à educação. A questão da convivência familiar e comunitária, a criação do SUAS, a implementação dos CRAS, dos CREAS, do importante instrumento de prevenção e de enfrentamento de violência intrafamiliar, os PAEFs, ou PAIFs, como queiram, também foram instrumentos de avanço. A autonomia, mas ainda temos um desafio dos conselhos tutelares, ainda a Adriana deve falar nisso, mas a eleição unificada, né, que nós tivemos a oportunidade de ter em todo o território nacional. Também a gente pode elencar como avanço o SINASE, Sistema Nacional Socioeducativo, trazendo diretrizes para a execução das medidas socioeducativas, apesar de ainda termos desafios no que diz respeito à adequabilidade das entidades de internação, de atendimento, tá? Em regime fechado, a questão dos centros integrados de atendimento adolescente, autor de ato infracional, são poucas as capitais que têm. A gente sabe que Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte tem modelos modelares, o CIA de Belo Horizonte, ele é modelar para o Brasil, o modelo adotado aqui, mas ainda não é perfeito, temos deficiências. A questão do meio aberto, tá? Dos 5.509 municípios do Brasil, 5.505 já executam o meio aberto, sobretudo liberdade assistida, mas não em sua plenitude. Tá? E também no sistema de justiça a gente ainda vê uma preferência pelo encarceramento, pela aplicação das medidas em meio fechado. A criação das varas de infância e juventude com competência exclusiva ainda é um desafio. Tá? Existe um provimento, o provimento 3614 da Corregedoria Nacional do CNJ, que determina que nas comarcas, nas cidades com mais de 100 mil habitantes, deverá haver uma vara com competência exclusiva para a infância e juventude. Tá? Mas isso ainda é o desafio. A criação da Coordenadoria Nacional de Infância e Juventude dentro do CNJ, o próprio
Criação do CNJ foi assim um divisor de águas na nossa atuação em defesa da criança e do adolescente. Tá? Ele sistematizou, ele padronizou procedimentos no que diz respeito à atuação jurisdicional em defesa da criança e do adolescente em todo o território nacional, e essa sua coordenadoria nacional criou um Fórum Nacional de Infância e Juventude, FONAIJ, que congrega todos os juízes da infância do país. O CNMP também, em relação ao Ministério Público, que criou também, ele tem a sua comissão nacional, eles têm uma atuação nacional em termos de infância e juventude, sem prejuízo dos CAUs de atuação estadual. Os tribunais de justiça também têm as suas COINJs, Minas Gerais aqui tem a sua COINJ do Tribunal de Justiça, e as defensorias, através do Conselho de Defensores Gerais, ela tem uma comissão de infância e juventude, mas nós ainda não temos essa atuação nacional, tá? Porque o COINJ ele é um colegiado que congrega apenas os defensores gerais. Ele não tem essa mesma natureza institucional do CNJ e do CNMP. Então, nós ainda temos uma dificuldade de ter uma articulação nacional de atuação de assistência jurídica de criança e adolescente em nível nacional. Em nível estadual, alguns estados já têm as suas coordenadorias estaduais, que a gente chama de núcleos de defesa de crianças e adolescentes, os NUDECAS, ou os núcleos da infância. Minas Gerais ainda não tem, a gente tem uma certa dificuldade de instalar esse núcleo. Talvez vai ser um avanço que nós vamos ver em parceria com o Legislativo estadual, porque demanda questão orçamentária, uma série de questões. Em falar em questão orçamentária, acredito que a deputada Ana Paula vai entrar, não vou aprofundar muito, a questão do OCA, o Orçamento Criança Adolescente, nos legislativos municipal, estadual e federal, um avanço, né, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 4º, lá no inciso 4, que é a prioridade de destinação orçamentária para as políticas públicas de atendimento à criança. O grande avanço também, a instalação e implementação de políticas públicas específicas nesses 30 anos, voltadas à criança e adolescente, foi o grande avanço do ECA. Na educação também o que a gente tem que colocar é que há 30 anos, 20% das crianças e adolescentes estavam fora da escola. E agora, 30 anos após a vigência do ECA, 4% de crianças e adolescentes fora da escola. E depois as leis que vieram reformular o ECA para aperfeiçoar o sistema. A Lei 12.010, que todo mundo chama de Lei da Adoção, mas, na verdade, é a Lei da Convivência Familiar e Comunitária. Ela trouxe um aperfeiçoamento dos procedimentos de destituição do poder familiar, de acolhimento, de encaminhamento para a família substituta, lógico, com deficiências, que são discutíveis. Depois a gente teve a lei do Menino Bernardo, chamada Lei do Menino Bernardo, 13.010, a lei da violência física contra crianças e adolescentes, proibindo e até atribuindo medidas de proteção para além do núcleo familiar da criança. Não só a família da criança é sujeita a receber uma medida protetiva estabelecida pelo ECA, mas também aquele agente, cuidador ou instrutor que tem uma relação direta e eventual com a criança e que, de alguma forma, seja o agressor, ele também, a partir da Lei Menino Bernardo, passa a estar sujeito a sofrer uma medida protetiva previsto no Estatuto do Adolescente, medida essa a ser aplicada pelo Conselho Tutelar, ou seja, ampliou a competência do Conselho Tutelar na proteção de crianças e adolescentes. Essa lei que estabelece no seu artigo 70 a integração operacional do sistema de justiça, isso aí é um grande desafio, tá? Integrar operacionalmente Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e as forças de segurança, preferencialmente no mesmo espaço físico. Na área infracional, isso em Belo Horizonte se tornou realidade com CIA, mas na área protetiva ainda não, tá? Sendo que no próprio Estatuto, lá no artigo 88, já estabelece também essa integração operacional. Mas nós temos encontrado dificuldades interinstitucional para estabelecer isso e também dificuldades de cunho orçamentário. A Lei da Primeira Infância, que eu já falei, que também foi um avanço,
Outro avanço, a lei da escuta e do depoimento, a escuta especializada e do depoimento especial de criança vítima de violência e de abuso sexual, são coisas diferentes, tá? A escuta especializada, ela é feita por um agente do sistema de proteção e ela se resume só a um breve relato do fato. Esse agente do sistema de proteção, a gente vê que o vocacionado para isso é o conselheiro tutelar. É um breve relato ali, porque ele está na ponta do atendimento, da ameaça ou da violação do direito. E o depoimento especial é aquele que é colhido no sistema policial ou jurisdicional. Tá? Aí ele tem um protocolo, tem toda. Então foi uma alteração importante. Tá? Depois houve alterações na lei de adoção, né, nos capítulos referentes à adoção, e mais recentemente a gente teve a infiltração, a lei que trata da infiltração de agentes policiais para a investigação de crimes cibernéticos, tá? A lei 13.441 de 2017, tá? E nesse arcabouço, além de todas as alterações legislativas, nós ainda temos 41 PECs no Congresso relativas à alteração, procurando direitos fundamentais atinentes à criança e adolescente, sendo que dessas 41, 14 trata de redução da maioridade penal, que é a grande polêmica que nos aflige. Né? Então, existe um lobby muito forte, tá, nesse sentido. E, além disso, no Congresso, nós temos 544 projetos de lei para mudar o ECA, sobretudo no que diz respeito à adoção, tá? Visando, inclusive, retirar garantias processuais de pais e familiares, no intuito, né, no argumento de agilizar os processos de adoção. Né? Como se isso fosse agilizar alguma coisa ou garantir um processo idôneo de encaminhamento de criança para a família substituta. Outra inovação importante, ela é extravagante ao ECA, mas é importante, é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que o CNJ implantou em 2019, tá? Que vai sistematizar, já está sistematizando, todos os cadastros, tá? Os cadastros nacional de adoção e acolhimento na base única gerida pelo CNJ. Tá? Então, são essas os avanços que eu trago para vocês nesse breve momento, tá? E vamos prosseguir no debate, nós vamos trocando ideia. Tá? Ok? Obrigado pela atenção. Ok, obrigado, doutor Wellington. Claro que um assunto tão vasto, o tempo para a gente poder conversar aqui é realmente pouco, né? Mas muito obrigado pela síntese que o senhor fez aí desse período que eu chamo de período histórico, que é o período dos 30 anos do ECA. Vamos ouvir a professora Carolina Teixeira, que é professora da PUC, e que vai falar um pouco para nós como é que se dá a relação entre o trabalho infantil, o trabalho do adolescente, dentro do conceito dos direitos e proteção à criança e ao adolescente. Então, gostaríamos de ouvi-la a respeito disso. Como é que fica essa contradição? Que muitos, inclusive, defendem. Tem que deixar a criança trabalhar. Eu trabalhei muito, etc. Eu tenho até uma pergunta aqui que eu vou deixar para a hora do debate, com alguma polêmica nesse sentido aí. Então, vamos ouvir a professora Carolina. Muito obrigado. Boa noite, Cacheta. Boa noite a todos. Boa noite, colegas aí do nosso bate-papo de hoje. Então, Cacheta, vou até pegar uma fala que você disse, né, no inicinho aqui da nossa live, de que as mudanças, elas acontecem eminentemente através de lutas sociais. E com o direito do trabalho, isso não é diferente, né? O surgimento do direito do trabalho e a proteção do trabalho infantil, na verdade, eles são indissociáveis. Como muitos de nós já sabemos, a legislação protetiva do trabalho laboral, ela nasce através de luta de operários contra uma contínua exploração do trabalho que se dá, né, na Revolução Industrial, época ali no início da Revolução Industrial, que não havia nenhuma norma que assegurasse qualquer direito trabalhista. Então, não era incomum
que se presenciasse, na verdade era a regra, que se presenciasse homens, mulheres e principalmente crianças que fossem submetidos ali a jornadas extenuantes sem qualquer tipo de limitação. E aí, por que eu falo que o direito do trabalho ele nasce junto com a proteção do trabalho infantil, praticamente? Porque a primeira norma trabalhista que nós temos, editada, né, do direito do trabalho, que nós entendemos hoje em dia como direito do trabalho, que ela nasce editada, é o que nós vamos chamar de Pills Act. O Pills Act nasce em 1802, na Inglaterra, é considerada a primeira norma de proteção ao trabalhador, e essa norma visava, sobretudo, a proteção da criança e do adolescente que vendiam ali a sua força de trabalho, na maioria das vezes, por um prato de comida, né, em troca de alimentos. O Pills Act ele fixava o tempo máximo de duração do trabalho infantil em 10 horas diárias. Então, nós temos aí, né, dessas lutas sociais na Revolução Industrial, a primeira norma que nós temos, o primeiro direito posto, é uma norma que regulamentava o trabalho infantil. Posteriormente, depois da Inglaterra, e em virtude da luta dos operários, outros países europeus vieram nessa esteira da proteção. Então, a gente teve a França, Suíça, Rússia, Bélgica, Holanda, todos editando leis protetivas que determinavam uma idade mínima de admissão ao emprego, um tempo máximo de duração do trabalho dessa criança e do adolescente, proibição de serviço noturno, proibição de serviço em minas subterrâneas, que era muito comum nessa época. O Brasil entra quando, né, nessa esteira de proteção? É interessante a gente ressaltar que a legislação protetiva no Brasil, em especial ao trabalho, ela vem mais tarde. Isso porque, enquanto no século XIX, que estava sofrendo, né, marcado pela Revolução Industrial lá nos países europeus, o Brasil ainda encontrava-se sob um sistema escravagista. Então, a gente teve uma industrialização tardia e isso, consequentemente, levou, né, a uma formação do nosso direito do trabalho mais tardiamente. Até os doutrinadores de direito do trabalho aqui no Brasil entendem que a gente só pode falar de direito do trabalho em um contexto de liberdade de trabalho. Então, no Brasil, a gente só poderia falar em direito do trabalho após 1888, quando a gente tem a abolição da escravatura. Em 1891, né, nós temos com a proclamação da República, passa-se a ter algumas normas de proteção ao trabalho infantil. Algumas normas de proteção ao trabalho infantil são editadas. Um exemplo é o decreto 1313 de 1891, que se referia ao trabalho dos menores na fábrica. Aí, olha, para vocês verem como que a gente teve uma evolução nessa proteção. Em 1891, limitava-se a idade mínima do trabalho aos 12 anos, salvo aos aprendizes em indústrias têxteis, em que aí o trabalho era autorizado a partir dos 8 anos. Só que, em 1891, essas normas eram o que a gente chamava de normas para inglês ver, né? Elas não apresentavam eficácia real, principalmente porque a gente não tinha fiscalização. Posteriormente, né, falando especificamente aqui em relação à proteção legal do trabalho infantil, nós temos outros marcos de proteção. Em 1932, como até o Dr. Wellerson comentou, nós temos, em 1932, nós temos o Código de Menores, e o Código de Menores, ele, embora fosse um código punitivista, né, que nem sempre buscava a proteção a proteção da criança e do adolescente, visava mais punir, ele trazia, sim, uma idade mínima para o trabalho, estabelecia 14 anos para o trabalhador comum e 16 anos nas minas, e a partir de 1934 nós temos todas as constituições federais tratando sobre o trabalho infantil. Antes de eu entrar especificamente, né, nas duas que estão em voga ainda hoje em dia, que nós temos a CLT, a Constituição Federal, o ECA também, né, ele flerta um pouquinho com a questão da proteção ao trabalho, além das convenções da OIT, eu acho importante nós salientarmos duas coisas. E uma tem até a ver com a fala do Cacheta, quando ele foi introduzir aí, né, a nossa conversa. Primeiro é o seguinte, o tratamento juslaboral que é dispensado aos infantes, ao trabalho infantil,
ele não busca necessariamente desestimular, inibir ou até proibir o trabalho do adolescente, tá? Isso porque tanto a nossa Constituição Federal quanto a CLT, ela traz um limite de idade para o exercício do trabalho. Então, legalmente, só se pode falar em trabalho de adolescente. A legislação ela não permite o trabalho de crianças. Isso porque tanto a CLT quanto a Constituição Federal só permitem o trabalho a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, quando eu falo que o tratamento legislativo que é dispensado a esse adolescente trabalhador não busca ali desestimular, inibir ou proibir o trabalho, é porque eu estou me referindo ao trabalho do adolescente e não ao trabalho da criança, porque o trabalho da criança é proibido tanto pela nossa CLT quanto pela Constituição Federal. Então, o objetivo dessas duas legislações é tutelar o trabalho do adolescente, objetivando ali se adequar ao princípio da proteção integral, que o ECA traz, e a garantir não apenas mínimas condições de trabalho e proteção contra abusos que possam trazer danos ao desenvolvimento pleno desse adolescente, mas também, e eu acho que o ECA ele toca mais especificamente nesse ponto, propiciar a educação desse trabalhador, tá? Por que a CLT e a Constituição Federal trazem esse tratamento não de inibir, mas de tutelar? Isso é em virtude de 3 aspectos, né? Primeiro, porque a CLT, ela busca propiciar que o menor estude, que ele receba uma instrução, né? Então, que esse adolescente, se ele tiver que trabalhar, se for necessário que ele trabalhe, até para poder contribuir no sustento da sua família, que a gente sabe que hoje é uma das grandes razões que leva, né, os pais a estimularem uma criança a trabalhar, um adolescente a trabalhar, essa necessidade da ajuda no sustento dentro das suas famílias, que se isso tiver que acontecer dentro da lei, que possa se conciliar esse trabalho com o estudo. Tem também a segunda questão, que é em relação ao aspecto moral. A CLT, até, na minha opinião, de forma um pouco arcaica, né? Porque a gente tem que pensar, embora a CLT seja de 1943, houve uma alteração nas normas que tratam especificamente do trabalho do adolescente, elas são de 1967, mas também não são normas tão atuais. A CLT, nos artigos 402 a 411, quando a gente lê, nós percebemos que ela se preocupa muito com o aspecto moral desse trabalhador adolescente. Ela busca uma proibição no sentido de que esse adolescente não deve trabalhar em locais que prejudiquem a sua moralidade. Claro que a moralidade ela é algo, né, que de uma certa forma evolui, está ali de acordo com a época. Então, em 1967, até a entrega de jornais, meninos jornaleiros, era considerada uma atividade contrária à moral. Hoje em dia, parte do que está disposto nos artigos 402 a 411 não deve mais ser interpretado não literalmente, mas de acordo com a época que nós vivemos. E no último aspecto de tutela da CLT e também da Constituição Federal, nós falamos do aspecto fisiológico. Busca-se ali proteger o menor de qualquer dano físico, de qualquer dano à sua saúde que o trabalho possa ocasionar. Então, a CLT proíbe que o menor de 18 anos trabalhe em locais que são considerados insalubres, perigosos ou penosos, proíbe o trabalho noturno, isso tudo uma proteção que não é estendida aos maiores de 18 anos. E buscando também essa proteção integral, que eu comentei com vocês, que é um dos princípios do ECA, porque aqui eu busco propiciar a esse adolescente um desenvolvimento mental, né, educacional, um desenvolvimento moral nos aspectos da CLT e também um desenvolvimento físico, né? Por último, preocupa-se também, tutela-se como qualquer trabalhador, mas o menor, como o próprio ECA determina, ele tem a prioridade, né? Que deve ser resguardada normas de proteção ali em relação a acidentes de trabalho que possam prejudicar o seu desenvolvimento. Fora a CLT e a Constituição Federal,
nós também temos, a meu ver, importantíssimo, né, nesse momento de globalização e nesse momento que nós estamos vivendo também de flexibilização e de desregulamentação dos direitos sociais, as convenções da OIT, né? A OIT, para quem está nos assistindo e talvez não saiba, é a Organização Internacional do Trabalho, e a OIT ela tem por finalidade promover a justiça social e a igualdade entre os estados. O objetivo da OIT, embora tenha falhado um pouco, é estabelecer um direito do trabalho mínimo, um direito do trabalho mínimo que seja ali observado, cumprido por todas as nações. Infelizmente, não tem conseguido colocar isso tanto na prática, mas o objetivo da OIT é esse. E a OIT ela desempenha um papel muito importante ali na definição das legislações trabalhistas através das suas convenções. No âmbito internacional, o Brasil ratificou diversas convenções que estão relacionadas com o trabalho infantil. Convenção 5, 6, 7, 10, ou seja, milhares, né? São duas que eu gosto de comentar, que, ao meu ver, são mais relevantes, todas são extremamente importantes, né? Mas duas que vale a pena a gente comentar aqui é a Convenção 142 e a Convenção 182, né? A Convenção 142, ela disciplina a adoção do desenvolvimento de política e programas referentes à orientação e formação profissional no desenvolvimento de recursos humanos, e a 182, que criou a famosa lista TIP, que é a lista das piores formas do trabalho infantil, né? Ela busca proibir ali as piores formas de trabalho infantil e trazer uma ação imediata para a sua eliminação. Entre as piores formas de trabalho infantil, só a título de curiosidade, né, para quem está aqui nos ouvindo, que estão elencadas ali na lista TIP, nós temos as atividades que são consideradas prejudiciais à saúde, à segurança e à moralidade desse trabalhador. E são atividades distribuídas nos seguintes setores: agricultura, pecuária, silvicultura, exploração de florestas, pesca, indústria extrativista, indústria de transformações, engenharia, tá? Isso tudo são consideradas ali as piores formas de trabalho infantil. E, para terminar minha fala, eu acho interessante essa forma de proteção que a legislação trabalhista trouxe ao trabalho infantil, porque, de uma certa forma, ela reconhece, diante da nossa realidade, né, que o trabalho infantil acaba sendo algo que acontece, porque as famílias, como eu disse anteriormente, muitas delas precisam da renda desse trabalho, na maioria das vezes informal, né? Acho que os demais colegas aqui vão comentar isso, o trabalho infantil, né, de menores de 12 anos, o trabalho que não está ali tutelado pela legislação trabalhista, geralmente ele tende a ser informal, porque obviamente, né, ele não pode ser formalizado, porque é contrário à lei, mas ele acontece, ele ocorre. E a legislação, sabendo disso, né, procura proteger ao máximo e procura trazer a este trabalhador precoce a maior proteção possível. Então, eu acho que é isso que eu tenho a falar para vocês em relação ao trabalho tutelado aqui na CLT, e também é importante a gente ressaltar aqui, antes de terminar, essa escolha que o legislador fez de sempre associar o trabalho do adolescente à necessidade deste adolescente estar na escola, né? Algumas vezes a gente verifica isso na CLT, que uma das obrigações para que este adolescente continue trabalhando é que ele esteja na escola. E aí, em virtude disso, a gente tem até a figura do aprendiz, que está disciplinado na CLT, que é possível dos 14 anos até os 24 anos, salvo se esse trabalhador for deficiente, porque aí não tem um limite de idade, e também temos no ECA a figura do trabalho educativo. É isso. Muito obrigada, Cacheta. Obrigado, professora Carolina, muito obrigado mesmo. Depois que o doutor Welleson falou dos avanços, a professora Carolina falou
também medidas e legislações protetivas do trabalho, tanto da criança quanto da criança, não porque não existe legislação para o trabalho de criança, mas o trabalho do adolescente. Eu queria ouvir um pouco das dificuldades, porque até agora nós houve avanço, aconteceram avanços importantes e tal, mas ninguém para falar melhor para falar das dificuldades, aqueles que estão lá na ponta, na contradição da lei e da prática. Eu acho que essa é a grande contradição. Uma legislação que é tida como das mais avançadas do mundo, que é o ECA, e, ao mesmo tempo, uma sociedade conservadora, patriarcal e que ainda preserva relações de superexploração do trabalho, e o trabalho juvenil também, é claro, que está inserido nesse contexto. Então, eu queria perguntar e passar a palavra para a nossa ex-conselheira tutelar, Adriana, quais são as dificuldades que o conselheiro tutelar tem lá na ponta, desde a exploração, a violência doméstica, a violência física, a violência policial contra a criança, o adolescente, e quais são as dificuldades maiores que os conselhos, mesmo investidos da autoridade, que a sociedade já os tem como tal, como é que esses órgãos, que são autônomos, que são uma relação direta entre o poder público municipal e a sociedade, têm essas dificuldades para a implementação da lei e fazer prevalecer os direitos da criança e do adolescente. Adriana Coutinho, ex-conselheira tutelar aqui de Belo Horizonte, muito obrigado por estar com a palavra. E depois eu quero ouvir a Ana Paula, porque a nossa deputada vai falar para nós. Se avançou tanto, se nós temos essas dificuldades também e tal, por que tem que se criar uma frente parlamentar para poder debater e fazer prevalecer esses direitos? Por favor, Adriana. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar você, Cacheta, por essa iniciativa, porque realmente é um momento histórico, né? 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, que a partir do artigo 227 da Constituição Brasileira garantiu a eles a proteção integral, né? E tornarem-se sujeitos de direito de fato. E no Estatuto da Criança e Adolescente, então, lá foi instituído o Conselho Tutelar. Se não me engano, foi em 92 o primeiro Conselho Tutelar, saiu um pouco depois do Estatuto, aqui de Belo Horizonte, né? Sem sombra de dúvida, ser conselheiro tutelar é um desafio imenso. Só para as pessoas entenderem um pouco, porque tem muita gente que não tem ideia, né? O conselheiro tutelar, o processo de escolha, ele é gerido pelo Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes, através de lei municipal. São várias etapas, entre 8 e 9 etapas, com prova de conhecimentos gerais, prova de informática, capacitação, curso, para depois culminar com a eleição dos moradores da regional. O Conselheiro Tutelar Belo Horizonte, são 9 regionais, cada regional tem 5 conselheiros, estão totalizando 45 conselheiros. Você é eleito pela comunidade onde você mora. Eu, por exemplo, fui conselheiro tutelar da Regional Pampulha, só quem reside na Regional Pampulha pode votar em mim. E hoje, com um mandato de 4 anos, né, com a lei... Agora esqueci o nome dela. Que passou o mandato de 3 para 4 anos. O papel principal do conselho tutelar, do conselheiro tutelar, ele está ali inserido na comunidade, ele conhece as pessoas, as ONGs, porque é muito difícil desmistificar o papel do conselheiro tutelar. Muita gente tem medo. A gente vai visitar uma família, os meninos saem correndo com medo que a gente vai tomá-los, vai levar para o abrigo, porque... de uma certa forma, alguns pais tentam transferir a responsabilidade para o conselheiro, para o Estado, da educação dos filhos, né? Então, eles falam comigo, se você não fizer isso, eu vou chamar o conselho tutelar para você. Até as escolas, os órgãos. Então, as pessoas têm muito medo, às vezes, de procurar o conselho tutelar para registrar uma denúncia, com medo de que, de cara, já vão colocar o menino no abrigo, né? Está previsto, sim, o acolhimento institucional, mas como uma última das medidas, né? Que agora parece que... Não, tá como uma última das medidas. Então, a gente tem várias medidas a ser aplicadas anteriormente, encaminhamento dos pais para acompanhamento psicológico, das crianças também. A denúncia, muitas pessoas fazem as denúncias por via anônima.
dificilmente alguém procura pessoalmente para fazer uma denúncia, para denunciar uma criança que está sendo agredida ou sofrendo um abuso sexual. Para isso, eles usam muito o SEM, né, que é o Disque de Direitos Humanos. Muitas vezes, maioria das vezes, as denúncias procedem, outras vezes não, mas cabe ao conselheiro tutelar. O que é importante, o conselho tutelar ele não executa medidas, ele requisita medidas. Então, ele requisita da prefeitura, da saúde, da escola, da assistência social. Isso também é uma confusão que se forma em torno do trabalho do conselho tutelar. Às vezes, uma família procura o conselho tutelar porque não conseguiu a vaga na escola. Aí, aquela vaga, por algum motivo, principalmente quando a gente tinha mais demanda da educação infantil, né, doutor Elis, que hoje, graças a Deus, já está bem, né, avançamos muito. Aí, aquela mãe que não conseguiu a vaga, ela toma muita raiva do conselho tutelar, porque ela acha que a gente que vai lá e requisita a vaga. Existe a Secretaria de Educação, Municipal de Educação, onde a gente encaminha para a diretoria de educação da regional, porque eles têm ali o controle das vagas. Então, a família fica com raiva do conselho tutelar, não quer voltar lá, e o conselho tutelar não faz nada, o conselho tutelar não presta. Essa é uma visão muito equivocada que a comunidade tem. O conselho tutelar, ele é muito desafiador pela questão do entendimento das atribuições dele. Né? A gente passa, óbvio, que o Belo Horizonte está à frente, né? Muito à frente. A gente sabe que no estado de Minas Gerais a situação é caótica em vários municípios e, às vezes, próprios juízes, delegados demandam do conselheiro tutelar atribuições que não são dele. E o conselho tutelar, às vezes, por medo, por receio, por desconhecer, acaba fazendo, que foi o caso com os conselheiros tutelares de Poções, né, que foram os 3 assassinados que foram fazer a busca e apreensão de um adolescente. E isso é papel da vara da infância. Então, a capacitação para o próprio conselho tutelar, para que ele entenda de fato também as suas atribuições, ela é complicada, mas acontece. A gente tem em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, que procura ajudar a fazer o elo de ligação com o Estado, com o governo federal, né? Aqui, o de Minas Gerais, o nosso presidente é o Wellington Morim, foi criado em 2009, né? Esse fórum. Depois, até se alguém tiver interesse em saber mais informações, podem me buscar, podem me procurar, que eu passo maiores informações. Mas, enfim, o conselho tutelar, a pessoa procura, a gente recebe a denúncia ou demanda espontânea. Muitas das vezes, por exemplo, uma denúncia a questão do trabalho infantil, que cabe aí ao Ministério do Trabalho fiscalizar, né? Ao conselho tutelar, cabe a aplicação de medidas de proteção. Muitas vezes encaminhamento ao CREAS, né, para poder acompanhar essa família. Às vezes o adolescente está fora da escola. A gente fica aí, por exemplo, você está falando da dificuldade, a gente passa na rua e vê, hoje em dia, com a época de pandemia, está muito. Crianças vendendo bala no sinal. Então a gente fica ali, as pessoas procuram a gente, o que a gente faz? Porque aquele menino, se você faz, ou seja o consultório de rua, ou ao CREAS, para poder buscar aquele adolescente, aquela criança que está ali, ela troca de lugar, você não encontra mais ele. E o pessoal acha que o conselho tutelar pode parar o carro, pegar o menino, enfiar dentro do carro e não cabe isso. Então, vamos supor, você vai acionar a polícia militar, para quê? O menino ali está com o direito violado dele, né? Eu acho que é um desafio muito grande a gente conseguir identificar essa criança, esse adolescente. Os pais muitas vezes colocam a criança ou adolescente em estado de mendicância, né? Porque sensibiliza mais a população. Você está com uma criança ali, todo mundo fica com dó, dá o dinheiro. E essa criança ela precisa ver como está a situação escolar dela. Ela não pode estar ali na rua, não pode estar ali com o pai. Essa situação do trabalho infantil é muito complicada, é muito delicada. Mas o contexto geral do conselho tutelar é esse: é garantir com a prioridade absoluta os direitos da criança e do adolescente. Então, seja ele na saúde, na educação, na assistência, na violência, o caso de violência física também, que tem acontecido muito, porque muitas denúncias chegam para a gente pela escola. E como as aulas estão suspensas, está difícil, né? Os meninos contam, às vezes, para o professor, ou muitas vezes chegam muito machucados na escola. E isso aí, quando a gente vai, o pai, ele na cabeça dele, ele está corrigindo o filho. Você conseguir
que aí o papel também do CREAS, né? Esse pai tem que entender que não é dessa forma que corrige. A lei do menino Bernardo, ela é importantíssima. E às vezes o pai fala assim: meu filho, eu não cuidei dele porque não pode bater, não pode fazer nada. Eu entendo que a lei ela é muito oportuna, porque definir o limite, pode bater, pode dar uma pomada, não pode, não, a tolerância é zero mesmo. A gente vê, eu já recebi casos no conselho da menininha que chegou com a mão toda queimada, porque a mãe estava corrigindo a criança, botou a mão no fogo. Então, esse canal da denúncia da comunidade com o Conselho Tutelar é muito importante. As atribuições, o trabalho do Conselho Tutelar, eu acho que ele tem que ser amplamente divulgado, por isso, para as pessoas confiarem na instituição, saber que ali realmente a gente está ali para garantir a proteção integral. Aí, diante disso, né, até a Ana Paula, o doutor Jean e a deputada Laura, criar essa frente parlamentar. A gente vai ter até um eixo específico para o Conselho Tutelar. Nas dificuldades, nós até, essa época agora que a gente está de comemoração, né, para a gente não ficar... Está tudo muito complicado, mas a Ana Paula até propôs futuramente a gente fazer uma audiência pública para ver como é que está a situação dos conselhos. Belo Horizonte, eu digo que avançou muito, até a questão de carro, de tudo, mas a gente sabe que às vezes problemas de impressora, problemas pequenos que às vezes impedem o desenvolvimento do nosso trabalho, né, do conselheiro tutelar. Então, a gente conta muito com isso, com a divulgação do trabalho, da real atribuição do conselheiro tutelar, para que não haja equívoco, para que as pessoas não decepcionem quando elas procuram o conselho tutelar, né? E é isso, a gente tem aí grupos no WhatsApp para poder... Às vezes o conselheiro do interior, sabe, ele está lá perdido, ele não sabe o que fazer, não teve uma capacitação adequada, e a gente tem grupos que auxiliam, chama Pílulas do ECA, também posso passar o contato, o Giovanni e a Ana, que coordenam esse grupo, auxiliam muito os conselheiros tutelares do Brasil todo, eles é do Brasil todo. E eu acho que é muita coisa para falar do conselho, o tempo é curto, né? Mas é isso, como eu disse, Belo Horizonte são 45 conselheiros tutelares, né? Estão aí para garantir, trabalhando incansavelmente para garantir a proteção da criança e adolescente. Mas dificuldades são muitas, até mesmo a própria oferta dos serviços, né? A lei, o estatuto é maravilhoso, eu acho que talvez falte em alguns pontos a aplicabilidade dessa lei, né? Mas a gente está sempre avançando, sempre buscando, e sempre lutando para garantir o melhor para nossas crianças e adolescentes. Ok, Adriana, muito obrigado. Eu queria pedir aos nossos convidados que abrissem o chat aí também, porque já tem algumas perguntas aparecendo aqui. Tem outras que estão também no Facebook ou no Instagram, e que eu vou recolhendo e vou passar para vocês também. Deputada Ana Paula, eu sei que você tem um compromisso logo depois, eu já sabia disso, você tem uma outra discussão também online, mas eu, como ex-vereador, que participei ativamente da frente parlamentar na Câmara em defesa da criança e do adolescente, sei da importância que tem uma frente parlamentar onde o Poder Legislativo tem um papel muito importante mesmo na prevalência desses direitos. Então, eu queria que você dissesse para aqueles que não entendem por que deputado tem que ficar sempre debatendo e defendendo leis que já existem, ou até por que criar novas leis se nós temos algumas tão avançadas. Então, eu queria ouvi-la. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, viu? E queria deixá-la também à vontade, depois da sua fala, pelo tempo que você pode disponibilizar conosco aí. Fique à vontade, mais uma vez, muito obrigado. Joia, boa noite a todas e a todos. Cacheta, obrigada pela oportunidade, por esse debate que considero extremamente importante. Estamos falando de 30 anos de uma legislação, mas que é de uma legislação que cuida do futuro do nosso Brasil, do nosso país, né? São seres que adquiriram aí considerados a partir da legislação de direitos e deveres, e a gente tem realmente que dedicar tempo a eles. Então, o debate de hoje eu considero extremamente oportuno, né, com pessoas também
tão envolvidas, tão competentes. Falar depois do Dr. Welleson, da professora Carolina, da Adriana, é um desafio, viu? Colocou aí na saia justa. Mas olha só, Cacheta, antes de eu falar propriamente da questão da frente, né, e do porquê que a gente tem essa integração, eu queria só trazer alguns dados que eu considero interessantes. Olha, gente, peraí que meus dados sumiram aqui. Eu considero interessante quando a gente está falando do Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente porque há no imaginário da população essa coisa, assim, depois que o ECA surgiu, a nossa vida virou um problema, porque às vezes em alguma situação a criança, o adolescente fala, vou pegar o ECA, vou chamar o conselho tutelar, né? Mas enquanto assistente social também que sou, acho que eu não posso deixar de trazer aqui informações. Depois da implantação do Estatuto da Criança e Adolescente aqui no Brasil, nós tivemos mais de 50% das nossas crianças e adolescentes, tivemos uma redução de mais de 50% do número de mortes de crianças menores de 5 anos de idade, né? Isso é um dado muito importante. Caiu pela metade a proporção de crianças subnutridas, né? São ganhos que vieram a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2,6 bilhões de pessoas passaram a ter direito à água potável, né? Ou seja, isso é um avanço muito significativo. Mas nós vivemos numa realidade de um país que é extremamente desigual, onde as desigualdades sociais, elas geram ainda muitas deficiências, né? Apesar de ter esse ganho todo, ainda nos dias de hoje, no ano de 2020, nós temos 262 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Apesar de termos conseguido chegar em alguns municípios e alguns estados a fazer o atendimento amplo, né, a garantir aí toda a oferta de educação, nós ainda temos 262 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. 650 milhões de meninas e mulheres se casam antes de completar 18 anos, né? Ou seja, casam ainda adolescentes. E uma em cada 4 crianças vivem em áreas sem recursos hídricos, né? O que é um grande problema, e a gente até discutiu um pouco sobre isso naquela nossa live, né? Falando da questão do saneamento básico. Esses dados, gente, eles são muito importantes para a gente compreender o quanto uma legislação ela traz um avanço para o Brasil. E foi isso que aconteceu com a ECA, né? Colaborou muito, ajudou muito, evoluiu muito significativamente em várias áreas. O Dr. Ederson reportou muito bem. Traz a criança e adolescente como sujeitos de direitos, mas também de deveres. Traz a responsabilidade, que é uma responsabilidade compartilhada, né? A garantia dos direitos da criança é uma responsabilidade compartilhada da família, da sociedade e do poder público. Por isso, é tão importante a participação do parlamento, né? Garantir a proteção integral para as crianças e em caráter prioritário, ela exige outras legislações. E ela vai ser cumprida a partir do estabelecimento e do cumprimento de políticas públicas, né? Sem a estruturação de políticas públicas, é impossível garantir a integridade no atendimento às crianças e adolescentes. Então, a frente parlamentar, que foi instituída, né, nós implantamos ela no ano passado, na Assembleia Legislativa de Minas, foi uma iniciativa do meu mandato, mas também nós nos encontramos no meio da coleta de assinatura com outros tantos deputados que estavam também mobilizados para fazer esse trabalho. Nós constituímos uma frente de trabalho suprapartidária, porque entendemos que garantir direito da criança e adolescente é para todo mundo, né? Realmente estamos aí imbuídos desse espírito de responsabilidade social conjunta. Convocamos a sociedade civil para participar conosco, então nós temos na frente representação de várias instituições, de várias entidades, dos órgãos públicos, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, temos, né, o Estado, vários órgãos. Por quê? A frente, ela é um centro de referência, ela é um espaço do diálogo, é um espaço da escuta, é um espaço da avaliação das políticas públicas, é um espaço que nos dá um norte
para sabermos exatamente aonde cobrar a execução de determinadas políticas. Então, a frente ela trabalha, né, como uma rede de apoio, fortalecendo essa rede de apoio à proteção já pré-estabelecida para crianças e adolescentes. Ali, no trabalho que nós iniciamos, nós dividimos o trabalho em alguns eixos, em vários eixos, percorrendo todas as temáticas que tem dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que o doutor Wellerson já bem colocou. E esses eixos, ele vai estruturando o trabalho da frente, né? Então, nós temos o eixo que trata dos conselhos tutelares, conselhos de direito das crianças e adolescentes. Nós temos um eixo que trabalha a questão do sistema socioeducativo, que é extremamente importante. Temos o eixo que trata da questão do trabalho infantil, né? Mas também o eixo que trata sobre a questão do abuso e a exploração sexual, que é uma outra problemática que nós temos, né, muito intensa, o eixo da violência, o eixo da educação, e tudo isso vai culminando na avaliação para e passo desta cobertura feita pelo Estado de Minas Gerais, né? E dali a gente vai acionando os atores, né, os setores envolvidos para garantir, então, enfim, o cumprimento da política pública. Eu considero à frente um trabalho extremamente importante, né? A gente faz um trabalho ali de escuta, de debate e de sinalização do que precisa ser adaptado. E por que é tão importante, Cacheta? No ano passado, vou trazer alguns dados aqui para exemplificar, no ano passado, 2019, foram registrados mais de 58 mil casos de violação de direito, algum tipo de direito. Seja violência física, sexual, psicológica, né? São os dados que nós temos de registro, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar. Foram quase 5 mil casos por mês. É muita coisa. É muita criança e adolescente ainda sofrendo algum tipo de violação. E esses casos são casos registrados, porque nós sabemos que há um número de subnotificação muito grande, né? Porque a criança por si só ela não vai lá registrar, né? A Adriana colocou que agora nesse momento da ausência da escola, como que esses casos estão, né? Porque se a escola não está funcionando e é um dos principais locais de registro disso, então essas famílias não estão registrando. Então nós estamos falando de um universo muito grande, mas ainda há muita coisa a que melhorar, né? Quando a gente pensa no enfrentamento à violência, quais são os programas, as políticas que estão em funcionamento para evitar a violência? Os programas de prevenção, por exemplo, eles estão funcionando adequadamente? Estão acontecendo nos territórios que eles devem acontecer? Recentemente, há uns 3 meses atrás, já estávamos nesse estágio de pandemia aqui em Minas Gerais, o governo estadual anunciou o encerramento daquele projeto muito conhecido, que é o Fica Vivo. É um projeto que trabalha, né, na prevenção e na diminuição da questão da violência, mesmo da criminalidade infanto-juvenil. Então, se nós não estamos ali fiscalizando e acompanhando, esses programas eles podem ser encerrados e eles vão, na verdade, elevar o problema de atendimento a esse perfil, que é um perfil prioritário, né? Então, a gente funciona muito nessa garantia. Precisamos compreender um pouco melhor, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do socioeducativo. Foram registrados no ano passado, também, mais de 5.276 atos infracionais. Esse dado é do CIA, do Centro de Integração. E ele diz o seguinte: aconteceu esse volume de registros, né? O que aconteceu antes com a vida dessa criança e desse adolescente? O que faltou para ela que a levou a realizar esses atos infracionais? Então, nós temos que considerar que a política, para ela funcionar de forma adequada, ela precisa ter uma análise que antecedeu, né? Essas crianças e adolescentes, eles não cometeram isso assim só porque deu na ideia, na cabeça deles. Teve um processo ali. E a gente tem que interferir nesse processo antes dele acontecer. Então, eu considero que o nosso trabalho enquanto legisladores, né, enquanto deputados, vereadores, as pessoas que estão ali cuidando desse processo de legislação,
é fazer com que as políticas elas possam acontecer antes de uma situação como essa, né? É preciso garantir que essas crianças tenham, sim, direito à educação, que elas estejam, inclusive, na sala de aula, né? Que elas tenham a questão da alimentação garantida para evitar que elas estejam na rua vendendo, né? Se marginalizando, se prostituindo. E isso é dever, é política pública. Então, a gente tem que fazer essa garantia. Fiscalizar é a nossa principal função enquanto legisladores, né? Estejamos no âmbito federal, estejamos no âmbito estadual, no âmbito municipal. É o papel do vereador, da deputada, dos deputados federais, fiscalizar os governos. Então, a frente ela tem esse sentido, né? Acho que eu não preciso aprofundar tanto aqui, depois dessas falas também já, né, da Adriana. A Adriana trouxe aqui a questão do Conselho Tutelar e é muito importante. Os conselhos, né, tanto os tutelares quanto os conselhos de direitos. Existe um sistema, né, de funcionamento desses conselhos. Mas aqui no estado de Minas Gerais, por exemplo, com 853 municípios, muitas vezes nós encontramos a existência dos conselhos, a formalização desses conselhos, né, os conselhos como o CMDCA, né, que são os conselhos municipais de direitos da criança e adolescente, eles até existem no papel nos municípios, mas eles não existem na prática. Então, o que nós precisamos fazer e que nós estamos fazendo enquanto frente é cobrando e fiscalizando para que eles existam de verdade, porque por ali os conselhos têm a participação, primeiro, paritária, né? 50% sociedade civil, 50% governo. Isso é muito importante para a fiscalização, de uma forma geral, do trabalho desses conselhos e para a fiscalização dos orçamentos. Né? Nós temos o OCA, como o doutor Welleson aqui colocou, né? Onde faz a distribuição do recurso, da priorização do recurso para as crianças e adolescentes. Nós temos também um outro aspecto financeiro importante falar aqui, que é o FIA, é o Fundo, né, da Infância, que precisa também ser fiscalizado, porque a partir do fundo é que nós vamos ter também o financiamento dos programas, o financiamento do atendimento na ponta dessas crianças e adolescentes. Então, são processos que precisam ser fiscalizados e precisam prioritariamente serem garantidos. Então, a nossa importância, ela se dá por essa fiscalização, né? E ali, no meio desse processo, se identificarmos a necessidade de melhoria de alguma legislação, né? Ou da adaptação, da criação de alguma outra legislação para garantir essa, nós temos que fazer. Nesse momento da pandemia, por exemplo, nós temos uma crescente enorme do aumento de violência contra criança e adolescente, né? A gente pode falar aqui de diversas áreas, mas vamos focar aqui em criança e adolescente. Nós precisamos ter um acompanhamento para e passo e o próprio distanciamento social, isolamento social, muitas vezes não nos permite. Então, por vezes, é necessário você estabelecer legislação que vai garantir aquilo que já está posto, né? A segurança alimentar, por exemplo. Sabemos que muitas das nossas crianças e adolescentes têm as suas principais alimentações garantidas pela escola. Uma vez que você não tem escola, né? E nós já estamos aí há 4 meses sem escola, como é que está a alimentação dessas crianças? Né? Nós entendemos que é dever do Estado garantir. Então, na Assembleia, este ano, votamos uma legislação indicando para o Estado a importância de priorizar o atendimento às crianças, especialmente as mais vulneráveis, com alimentação. Né? Senão, essas crianças vão ter mais uma violação dos seus direitos. Então, Cacheta, doutor Welleson, professora Carolina, Adriana e todas e todos que nos acompanham. É muito importante debatermos esse assunto, é muito importante a articulação dos agentes em torno dessas políticas, é muito importante as políticas públicas para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Ok, deputada Ana Paula, muito obrigado. Nós estamos aqui com algumas perguntas já para os senhores. Doutor Welleson deve ter visto aí no chat aí que já está dirigida a ele, não é isso? Seu microfone está fechado. Sim, eu vi aqui, mas um questionamento, né? Não, é uma... É da Márcia Paris? Deixa eu abrir o chat aqui. É da Márcia. Boa noite, doutor
o Ellerson, gostei muito da sua fala. Na contramão dos ditames do ECA e da lei do SINASE, as medidas socioeducativas em meio fechado, andam meio fechado em Minas Gerais, inclusive em Belo Horizonte, ainda segue uma lógica do sistema prisional. As unidades de internação possuem estruturas semelhantes às prisões medievais. Nessas unidades, principalmente na internação provisória, os adolescentes sofrem violência de toda ordem, inclusive convivem com ratos e insetos alojamentos. Para piorar, existe um movimento do Ministério Público e SUASE, Secretaria Estadual, Secretaria para ampliar o alojamento. Aumentando a internação. A maioria dos adolescentes apresentam história de vida marcada por muita educação, violência e situações de vida e infância, que a solução será o encarceramento. Onde está a proteção integral? Márcia Parisi. Essa é uma pergunta que foi feita diretamente para o Dr. Edson. Tá? Eu queria fazer também uma pergunta aqui, já dirigida à questão que nós vamos preparando os nossos debatedores aí, tá certo? Tem uma pergunta aqui da Maura Lúcia Rodrigues. Eu estou tendo que pegar o celular, porque está abrindo também no Instagram e no Facebook. Eu estou só com vocês aqui no Zoom. Boa noite a todos. Gostaria de saber se, no caso de violência física entre alunos da escola, como dirigente da mesma, sou obrigada a comunicar ao Conselho Tutelar ou posso resolver no âmbito escolar? Isso aí a Adriana pode nos dar a dica daqui a pouco, aí, falando um pouco sobre isso. E tem uma outra que eu queria passar para a professora Carolina, que é a seguinte. Isso aqui é de um engenheiro que se colocou logo que recebeu o convite para participar da live. Ele escreveu: sou contra esse estatuto, pois só criou delinquentes e preguiçosos. Além disso, protege assassinos mirins. Na minha adolescência, trabalhei como contínuo e isso só me fez bem. Na minha época, tinha também a Guarda Mirim, que personalizou muitos bons profissionais. Qual que é a contradição da proteção ao trabalho e de liberar o trabalho para criança e adolescente, como a fala aqui, sem as medidas protetivas que estão contidas no ECA? Eu acho que são essas três. Eu também tenho uma outra aqui, eu acho que a deputada Ana Paula acabou colocando, que é uma que foi colocada pela Maria Emília, que gostaria de ouvir sobre as dificuldades de proteção da infância e da adolescência nesse momento de pandemia, considerando que estão distantes da rede de proteção, como escola, PSF e CRAS. Eu acho que tanto a Adriana quanto a Ana Paula, vocês duas deram uma pincelada nisso. Eu vou pedir a Ana Paula para dar uma reforçada nisso no final da fala. Eu até vou pedir que ela pudesse falar primeiro, porque eu estou preocupado com o seu horário. Tá certo? Então, vou deixar você à vontade aí para essa primeira fala. Ana Paula? Oi? Você deu para ouvir? Sim. Como é que a gente faz no tempo de pandemia, né? A gente tem realmente, assim, identificado, né, e temos já algumas pesquisas, alguns dados, o próprio Disque-100 já tem nos mostrado aí uma elevação de quase 13%, né, do aumento da violência. E, mais uma vez, eu registro aqui, são casos subnotificados, que nem todo mundo registra, e acho, Cacheta, que o que a gente pode fazer nesse momento é estarmos todos muito atentos e muito ligados no que acontece dentro das nossas residências e também do que está acontecendo no nosso entorno. Porque você ouvir gritos, né, ouvir uma movimentação estranha nas casas, acho que a gente tem que estar realmente assim, antenado para compreender bem aquilo que está acontecendo e, se suspeitar mesmo de um caso de violência, acionar
né, as forças policiais para que possa averiguar e cuidar. Não tem jeito de proteger vulnerável sem pedir socorro, né? Nós não vamos dar conta de fazer isso sozinhos, independentemente. Então, nós temos que estar muito ligados. Tem um dado que me chama muita atenção e que é uma preocupação também nesse momento de pandemia, que é o aumento do consumo de álcool e outras drogas, né? Nós temos um aumento elevadíssimo agora nesse momento de pandemia. O consumo de álcool e drogas de forma exagerada, ela é um gatilho para violência, né? Então, a gente tem que ficar realmente muito atento e acionar os conselhos tutelares, né? O conselho tutelar, ele está funcionando com os seus plantões durante esse período de pandemia. Nós devemos ter, e é engraçado, né, Adriana, que a população não tem na sua mão o contato do conselho tutelar. Ele é um órgão que já está instituído há muitos anos, né? E que nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe para que funciona, sabe para que existe. Então, também, ele não é procurado como ele deveria, porque as pessoas desconhecem o serviço. A gente deveria ter por hábito, né, fazer uma grande divulgação desses contatos para as pessoas acionarem quando elas tiverem um problema de violação. E o que eu peço a todos nesse momento é realmente estarem muito atentos e não negligenciarem o chamamento, né, de socorro para essa criança, para esse adolescente, lembrando que a responsabilidade pela garantia de direitos da criança e do adolescente é uma obrigação compartilhada entre a família, a sociedade e o poder público. Então, eu, enquanto vizinha, tenho responsabilidade na garantia, né, dos direitos daquela criança que está aqui ao meu lado. Acho que é isso em relação à pandemia, né, redobrar mesmo as atenções. Enquanto o nosso trabalho na Assembleia, a gente tem procurado fazer isso com essa escuta apurada que a gente monta, né, e que a gente se articula dentro da frente, recebendo ali diversos atores que lidam com essa política na ponta. Ô, Cacheta, eu queria só complementar um dado importante, Ana Paula. Eu concordo com você, a divulgação dos contatos dos conselhos tutelares, ela não é tão ampla, né? Mas a forma mais ágil de se denunciar é ligando no 100, 100, porque aí lá no serviço, lá eles já distribuem para o conselho competente. Então, a pessoa, se ela guardar o número 100, ela já está muito bem informada e já sabe para onde ligar para fazer essa denúncia. Ok, Adriana. Nós temos, então, as duas perguntas a mais aí. Tem uma pessoa que pediu que nós abríssemos uma exceção aqui, que ela gostaria de falar, de expressar, fazendo uma pergunta. Nós não temos como colocá-la no vídeo, mas o áudio dela pode ser aberto, ela faz essa pergunta, e enquanto vocês dois preparam suas respostas, aí nós vamos ouvi-la e ver para quem que ela vai dirigir. É a Reiane, que está participando conosco aí. Por favor, Jefferson, você podia passar para ela fazer a pergunta dela. Boa noite. Está dando para me ouvir? Perfeito, fica à vontade. Bom, meu nome é Reiane, eu sou professora há 30 anos da rede pública em Belo Horizonte, sou aluna do 8º período da Faculdade de Direito e eu queria fazer uma colocação e posteriormente uma pergunta. Seguinte, a gente vê com muita preocupação a situação dos alunos, das crianças, dos adolescentes, a situação das crianças de rua, a situação do problema gravíssimo do racismo, o sofrimento maior que é impingido às meninas, principalmente as meninas negras. E eu queria fazer uma colocação. Qualquer solução que a gente possa dar, a gente está entre parlamentares, estudiosos, professores, eu conheço o Cacheta do PT e tudo, então a gente tem, né, vários pensamentos. Então eu vejo da seguinte forma, eu sou mãe também, sou avó, não vai adiantar só ter o ECA. Infelizmente, é muito bonito, é muito lindo, mas ele não responde ainda o que a gente precisa, né? E também não vai adiantar só ter políticas públicas, é preciso que tenha políticas públicas, sim, cobradas de
por toda a sociedade, né? E é necessário que haja uma solução multifatorial. O que eu chamo de solução multifatorial? É necessário que tenha informação, quais são os papéis do professor, porque também todo mundo acha que a escola tem que resolver tudo, porque é na escola que desemboca tudo. Né? É na escola com 150 alunos que nós temos de manhã, mais 150 de tarde, e muitos de nós, igual eu já trabalhei em 3 turnos, prefeitura, estado, e novamente, às vezes, estado, ou novamente prefeitura. Então, assim, se não tiver a informação correta para toda a população, vincular essa família de Bolsa Escola com um projeto de geração de renda e de tratamento, porque a gente não pode esquecer que a história do Brasil é muito triste. Né? Vieram para cá primeiro os homens brancos, encontraram as nações indígenas que foram praticamente exterminadas, trouxeram os negros para trabalhar de graça, nós temos essas 2 máculas em cima do nosso país, em cima da nossa história, e não se tratou isso, né? Nem com política pública, nem com psicólogo, nem com neurologista, nem com psiquiatra. Então está tudo aí pairando aí nesse momento. E agora, com a questão da pandemia, tudo ficou muito escancarado, né? Porque os meninos não estão podendo ir para a escola por motivos óbvios. Então, a alimentação que eles tinham lá, eles não têm. A escola ainda com todos os defeitos e os problemas, eu não os nego, né? E tem maus profissionais em todos os lugares, todos, entre os servidores públicos, entre sociedade. A gente está vendo aí várias pessoas se pronunciando, e com as redes sociais a gente está sendo revelado quem é quem na sociedade, não é verdade? Então, assim, a gente não nega que a escola tem muito problema, muito defeito. É verdade, tem sim, nós também estamos inseridos nesta sociedade, cheia de problemas, cheia de dificuldades, de barreiras. Nós precisamos tratar as famílias, porque as famílias também não sabem educar, não é todas não, mas a gente tem muito problema de violência por isso, porque o pai não sabe como é que resolve o problema que ele tem que resolver ali na casa dele. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, eu vou direto agora para a pergunta, pode ficar tranquilo. Qual que é a pergunta que eu faço? Como vocês podem visualizar... Reane, só um segundinho, o seguinte. A deputada Quero fazer a pergunta. A deputada Ana Paula, ela precisa de sair, porque ela tem um outro compromisso agora. Sim, eu vou fazer a pergunta. A pergunta é para ela? Para todos. Se ela quiser sair, tudo bem. Não, então nós vamos deixar, você faz a pergunta, ela responde e em seguida ela sai. Tá bom, Ana Paula? É só a pergunta agora. Diante disso tudo que eu coloquei, quais são os pensamentos que vocês estão tendo para resolver isso de forma multidisciplinar e de forma que toda a sociedade se envolva, e não apenas a escola para dar solução para tudo isso? Obrigada. Ok, obrigado. Ana Paula, você e em seguida eu vou te liberar, tá bom? Joia, Cacheta, obrigada. Deixa eu aproveitar que a Reane trouxe uma série de elementos muito importantes, né, muito valiosos aqui para essa reflexão. E nós vimos, sim, estamos vendo, né, Reane, o tempo todo as famílias assim, se desesperando com as crianças, porque agora está todo mundo em casa com as crianças. Outro dia eu criei até um debate forte, fiquei brava aqui com uma família que estava falando, pelo amor de Deus, eu não aguento esses meninos em casa. Eu falei, uai, mas o filho é da família. Né? A escola é o suporte, né? E quem sabe agora no pós-pandemia nós também vamos ter a oportunidade de chegar com as coisas no lugar, né? Onde a família educa, a escola ensina e as crianças aprendem, porque a gente está vivendo um momento em que a escola realmente virou ali e acabou assumindo o papel da família. Mas eu acredito sim que é necessário esse trabalho interdisciplinar. Inclusive no ano passado, em dezembro do ano passado, foi aprovada a legislação, que é a Lei 13.935, que ela institui o acréscimo de 2 importantes profissionais dentro da educação, que é o assistente social e os psicólogos, né? Por que da importância do assistente social e dos psicólogos na escola? Porque são esses os profissionais que estão melhor capacitados, formados e responsáveis por ajudar na administração das questões sociais que vão para a escola. O pedagogo não desenvolveu um estudo para lidar com essas temáticas, né? Assim como o professor especializado de química, física e biologia.
Então, há necessidade, sim, desse profissional. Eu fico muito feliz porque esse foi o meu projeto de TCC, quando eu terminei meu curso de serviço social, e agora a gente tem essa lei, precisamos implementá-la, né? Isso vai ajudar nesse processo, mas ainda assim é necessário a articulação das políticas públicas com todo esse sistema de garantia de direitos para fazer, dar conta, né, de todo esse processo. O correto mesmo, Reiane, é que a gente desse conta no Brasil de diminuir a desigualdade social e não de ampliar, né? Quando a gente diminui direito do trabalhador, a gente está ampliando a desigualdade social e vale para o adulto, mas vai desembocar imediatamente nas crianças e adolescentes. O certo é a gente ter no Brasil um governo que é responsável, que se sente responsável pela vida das pessoas. E aí, quando a gente está responsável pela vida das pessoas, a gente não deixa faltar o básico, né? E aí, por aí vai. Então, a gente fica, assim, um pouco angustiado com tudo isso, porque é uma rede, é um sistema que trabalha sinergicamente com vários atores, com várias áreas, e o que a gente tem que ter de plano é que precisamos juntos cuidar e garantir, sim, o direito e os deveres das crianças e adolescentes. Gente, eu peço mil desculpas, né? Obrigada, Cacheta, pela oportunidade, mas realmente eu estou com né, outras pessoas me aguardando. Doutor Wellington, um abração, oportunidade ímpar de estar aqui novamente com o senhor. Professora Carolina, muito obrigada. Adriana também. Cacheta, obrigada, e a todos que estão participando. Até mais. Ana Paula, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade aí, que eu sei do seu compromisso, tá? Muito obrigado, e eu acho que você conseguiu responder bem a Reiane aí, a pergunta dela, e que nós vamos passar para os outros agora para as respostas, e nós passaremos para o final da nossa live, então. Vamos ouvir, Cacheta. então, Sim. Eu queria, para responder um pouco a Rayane também, ela enquanto escola, porque a gente sabe o dever da proteção da criança e adolescente, da família, do Estado e da sociedade. As escolas, realmente, elas enfrentam um grande desafio, né? Em vista, diante dessa situação, foi criado, no início do governo da atual prefeitura, uma reunião com a secretária Ângela, era chamada de Big Table. Ela tinha praticamente todos os atores da rede de proteção da criança e adolescente, todos. E ali cada um para poder tentar chegar num consenso de como agir. Então, assim, o que as pessoas não sabem, às vezes eu ficava vendo essa reunião, a gente tinha Defensoria Pública, Ministério Público, Vara da Infância, Guarda Municipal, Polícia Militar, o FMG, PUC, mas muito, saúde, esporte, educação, cultura. Então, assim, existe essa preocupação, sim. Os atores estão se articulando para a gente conseguir juntos proteger essas crianças e adolescentes, porque é uma parceria. Como a moça disse, geralmente desemboca na escola, que está ali, que recebe a criança todo dia. A criança passa a maior parte do tempo da vida dela dentro da escola. Então, essa preocupação existe sim, essa conversa existe sim, para a gente junto buscar uma forma de garantir a proteção em parceria, que é o importante isso, a parceria nesse momento. Ok, Adriana. Muito obrigado. Doutor Elas, eu vou deixá-lo aí com uma pergunta que tem uma informação enorme aí que o senhor já leu, que o senhor podia repetir a pergunta da Márcia, a direção dela. Por favor. Ok, a Márcia é querida parceira também do sistema da área da saúde. Eu concordo com o que você diz, aquilo que eu disse antes, que ainda fica aquela concepção do encarceramento, de aplicar nas medidas socioeducativas o encarceramento como punição. Quantas observações que você fez das unidades de internação de adolescentes que são atacados por ratos e sofrem violência, eu faço algumas ressalvas, porque o Ministério Público ele faz visitas periódicas, existe uma instrução do CNMP em que o Ministério Público tem que visitar as entidades de internação coletiva quinzenalmente, tá? com a equipe técnica deles. Além disso, o sistema de justiça
a Defensoria Pública, a própria Frente Parlamentar da Assembleia exerce uma fiscalização muito grande sobre essas entidades de internação. Lógico que elas não atendem os parâmetros adequados ainda de acolhimento desses adolescentes em conflito com a lei. No passado, a gente teve a alocação de adolescentes lá no CIP em contêineres. Não sei se isso ainda vigora. Né? Tinha a lógica também do aumento de vagas para enfrentamento do ato infracional, né? da prática do ato infracional. É uma medida equivocada. Né? Você estimular mais ainda as medidas em meio fechado. Né? Acredito que você traz essa notícia, que é uma medida que está sendo implementada pelo Ministério Público e pela SOAS. Só que eles vão esbarrar também com a Frente Parlamentar de Defesa da Criança e do Adolescente, porque vai mandar verba orçamentária. E nós vamos entrar no calendário orçamentário agora, final do ano, em outubro, se a pandemia não atrapalhar. Né? E certamente nós vamos estar lá. A deputada Ana Paula, Defensoria, Conselho Tutelar, os conselhos, o SED, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança, nós vamos estar lá no parlamento para cercar isso. E para indagar qual a razão desse aumento de vagas. Eles vão ter de apresentar dados e vão ter de justificar isso. Né? Então, não é tão simples assim. Tá? Onde está a proteção integral? Tá? A proteção integral está em nós todos. Tá? Nós aqui do sistema de justiça, do sistema de proteção, nós temos um dever específico de proteção, e isso também vale para a Rayane. Tá? Nós temos um dever específico de proteção. A escola, ela estava aliada desse sistema de proteção. A escola também tem um dever específico de proteção, tá? Um especial dever de agir, muito mais do que nós, porque ela está na ponta. Tá? Ela também é corresponsável. O cidadão comum tem um dever genérico de proteção. Toda a sociedade tem um dever de proteção de crianças e adolescentes. Compete a nós todos. Como que nós vamos enfrentar isso? Tá? Num congresso que eu participei, em São Paulo, eu vi uma fala muito interessante, eu não sei o autor dessa máxima, mas a pessoa citou isso na fala. Ele falou, olha, se você quiser mudar a história, você tem que começar a mudar o início da história. Então, a gente tem que começar a mudar hoje, o início da história. Se eu quero mudar a minha manhã, amanhã de manhã, eu tenho que começar a me preparar a mudar agora à noite. Tá? Então, esse é o desafio que nós temos. Tá? Se o sistema socioeducativo ele não atende a parâmetros, ele não ressocializa, ele é inadequado. Se a escola está sofrendo todas as mazelas de abuso e violência contra criança e adolescente, nós temos que mudar agora. Só complementando a fala da Adriane, a Big Table ainda existe, tá? Ela ainda está tendo encontros, eu acho que a próxima deve ser virtual. E, além dela, a Assembleia Legislativa, alguns anos atrás, realizou um fórum técnico segurança nas escolas. E desse fórum técnico foi formada uma comissão de representação, formada por vários atores, inclusive da Guarda Municipal, da Defensoria, Conselho Tutelar, da Polícia Militar. E essa comissão de representação conseguiu aprovar no orçamento do Estado 17 emendas do orçamento. E, dentre elas, foi uma que gerou um programa de prevenção de violência das escolas chamado FORPAS, Fórum pela Paz Escolar. Tá? Esse fórum viajou por 19 regionais da Superintendência de Educação, das 47 existentes. Tá? E isso depois se perdeu, tá? Esse Fórum pela Paz Escolar. A gente está querendo retomar isso agora, vamos ver agora com a Frente Parlamentar, vamos ver se a gente retoma essa comissão de representação do Fórum Técnico de Segurança da Escola, porque a comissão de representação ela não foi desmobilizada, ela é permanente, tá? E trazer de novo a escola para o sistema de garantias de direito da criança e adolescente. Tá? A escola ela é membro, ela é parceira, ela tem um especial fim de agir e ela tem que estar conosco, ela tem que estar aliada a nós. E nós também temos que estar aliados à escola, prestando o auxílio que a escola necessita nesse enfrentamento da violência. Ok? Ok, doutor Edson. Muito obrigado. Professora Carolina,
aquela pergunta que uma pessoa que tinha feito antes, que se mostra uma discordância enorme com o ECA. Eu vou ler a pergunta aqui de novo, porque tem novas pessoas que já entraram aqui, e eu gostaria que todas pudessem entender a sua resposta. A sua resposta será sobre a seguinte pergunta. Um engenheiro que me respondeu ao convite que eu fiz para participar da live hoje. Sou contra esse estatuto, pois só criou delinquentes e criminosos. Além disso, protege assassinos civis. Na minha adolescência, trabalhei com contínuo e isso só me na minha época tinha guarda mínima e personalizou muitos bons profissionais. Então, eu queria ouvir a sua resposta e nós vamos caminhar, depois da sua resposta, para as considerações e encerrar a nossa discussão. Por favor. Obrigada, Cacheta. Então, infelizmente, né, Cacheta, esse tipo de frase, esse tipo de afirmação não tem sido incomum, né, nos tempos que nós vivemos, especialmente nesse atual governo, né? Um governo que entende que defender os valores tradicionais, defender a família moral, é uma defesa através da punição, uma defesa através de liberação de armas, de mais cadeias, de uma lei penal que busca ser mais, né, nos dizeres do atual governo, eficaz, por trazer maiores penalidades, e jamais busca a reinserção dessa pessoa na sociedade. Então, esse tipo de discurso que busca excluir é o discurso da exclusão e não o discurso da inclusão. É um discurso que a gente tem visto muito no nosso dia a dia, infelizmente, né? Eu particularmente entendo que nós vivemos numa sociedade, especialmente parte da classe média, que tem muito medo da inclusão. E quando eu falo da inclusão em todos os aspectos. E isso está direcionado ao ECA, né? Está direcionado a essas medidas socioeducativas. Então, é como se fosse o pensamento simplista. Aquela criança, aquele adolescente cometeu uma conduta que não é adequada, a função é puni-lo. E não é isso que a gente vê na prática, até o doutor Wellerson falou de forma muito contundente, né, de forma muito excelente. O papel do ECA não é punir. O papel do ECA é ressocializar, o papel do ECA é reinserir. A criança e o adolescente, com o ECA, tornou-se um sujeito de direitos? Tornou-se, mas também tornou-se um sujeito de deveres. Então, não é que esses atos vão ficar sem um tipo de conduta. Nós temos as medidas socioeducativas, mas as medidas socioeducativas são diferentes das medidas punitivas. Então, o ECA, ele não é uma legislação permissiva, não é uma legislação, né, como esse infame engenheiro tentou acusar, que busca colocar delinquentes, busca colocar futuros bandidos na rua. Muito pelo contrário, busca retirar essas pessoas da criminalidade através das medidas socioeducativas. Mas eu particularmente acredito que esse tipo de fala, né, e também outras condutas e consequências que a gente vê no dia a dia e que muitas vezes leva à própria inefetividade do próprio ECA, das outras legislações, isso tudo perpassa por uma educação. E quando eu falo de educação, eu não estou falando apenas dessa educação básica nossa de ler e escrever, mas uma educação que nós não temos no Brasil, nós não temos no mundo, na verdade, que é uma educação voltada para a crítica. E uma educação voltada para a crítica social, para a inclusão social, para a percepção e eliminação das desigualdades. Nós não temos isso. A nossa educação, hoje em dia, ela também é uma educação punitivista. Ela não é uma educação que busca, muitas das vezes, incluir aquela pessoa. Então, só voltando aos comentários, que eu até acho interessante nós comentarmos, que alguém comentou, falou assim, mas aí o pai, muitas vezes, ele entende que a forma de educar é batendo, que a forma de educar é punir. Mas é porque esse pai foi educado da mesma forma. É porque nós temos uma sociedade que é educada dessa forma. Uma sociedade que vem sendo educada para a aceitação da desigualdade, para o fatalismo da desigualdade, como se eu não pudesse fazer nada diante dessa desigualdade,
e muitas vezes para o entendimento de que aquilo não me pertence. Então, quando o engenheiro ele vira e acusa o ECA, ele acusa medidas que são protetivas, ele acusa medidas que são de inclusão social, ele não acaba percebendo que essas medidas não têm um efeito apenas naquelas crianças e adolescentes que estão sendo assistidas. Essas medidas acabam tendo um efeito nele próprio, né? Se a gente busca uma igualdade social, se a gente busca inserir essa criança e o adolescente da melhor forma na sociedade, tudo diminui. Os índices de violência diminuem junto com a desigualdade, né? E aí esse engenheiro que provavelmente mora dentro de um prédio, né, que ele se entende seguro, com porteiro, com chave, com tetra-chave, porque ele tem medo talvez desse que ele chamou de delinquente, bandido, venha fazer algo com ele, ele pode, a partir do momento que essas medidas de igualdade, essas medidas de inclusão são concretizadas na prática, passar a viver também uma vida de mais liberdade. Então, acho que é isso que falta para a nossa sociedade hoje em dia, uma conscientização de que o problema do outro também é o meu problema e que as legislações que são protetivas, elas vêm para proteger toda uma sociedade. E só para finalizar minha fala, o mais triste de tudo é que isso não perpassa apenas pelo ECA. Até a Reivane comentou, né, da questão das medidas que nós temos de complementação de renda, o Bolsa Família. Essas medidas, muitas vezes, são condenadas por diversas pessoas, né? Essas medidas são vistas como dinheiro que é dado, essas pessoas tinham que trabalhar, elas não merecem isso. E a gente sabe que a realidade não é essa, né? São medidas afirmativas que buscam uma igualdade. E é o que nós vemos especificamente aqui em relação ao trabalho infantil. Nós temos uma proteção ao trabalho infantil? Temos. Nós temos o Ministério Público do Trabalho atuando de forma veemente contra esse trabalho infantil? Temos. Mas mesmo diante disso tudo, o trabalho infantil ele é ainda uma realidade. Até trazendo uns dados aqui para finalizar minha fala, eu estou com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que de 2016, eu não consegui achar uma mais recente, eu acho que 2016 foi a última, que me fala o seguinte, que eu tenho 2.400.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que se encontram em situação de trabalho infantil. E a maior concentração desse trabalho infantil está presente, né, numa faixa etária de 14 a 16 anos, mas eu também tenho 104.000 crianças na faixa de 5 a 9 anos exploradas no trabalho infantil. Então, respondendo ao último comentário desse engenheiro, né, que ele virou e falou que ele trabalhou como contínuo e isso acabou formando o cidadão que ele é hoje, o caráter que ele tem hoje, trabalhar não é ruim. Muito pelo contrário, né? Nós vivemos numa sociedade que o trabalho é central, que o trabalho define a personalidade daquela pessoa. Muitas vezes, né, quando alguém te conhece, ela te pergunta, o que você faz? Você não fala seu hobby, você não fala seu lazer, você fala sua profissão. Como se o trabalho fosse o que te definisse. Isso está dentro da centralidade do trabalho. Mas o trabalho, ele só é bom quando ele é decente. O trabalho, ele só ressignifica a pessoa humana, o trabalho só traz melhores condições para aquela pessoa humana de promoção da dignidade humana quando ele é decente. Então, o problema não é o trabalho do adolescente. Tudo bem, um adolescente que tem mais de 16 anos, ele pode sim trabalhar, até a CLT traz isso, até a Constituição Federal traz essa proteção, desde que o trabalho que ele exerça seja condizente com a sua idade, desde que o trabalho que ele exerça o permita continuar na escola, o proteja, né, num aspecto integral. Então, o problema não é o trabalho em si do adolescente, mas a forma em que ele é exercido. Eu duvido muito que esse engenheiro, quando ele estava trabalhando como contínuo, ele vendia bala no sinal, óbvio que não. Eu duvido muito que esse engenheiro, a renda, né, que ele levava do trabalho dele como contínuo, era uma renda essencial, né, para a renda familiar. Podia ajudar? Podia. Mas eu aposto que se não tivesse a renda dele, a família não ficava sem comer no dia seguinte. Então, são situações muito diferentes. Ok. Muito bem, professora Carolina. Muito obrigado. Obrigada a você, Cacheta. Adriana.
Vamos caminhar então para o final da nossa live. Eu queria ouvir a Adriana, as suas considerações finais, para nós caminharmos aí para o nosso encerramento. São quase 8 horas, estamos quase a 2 horas conversando, o que é muito bom. E depois eu quero dar os números aqui para todos aqui. Adriana, por favor. A pergunta que você me fez, Cacheta, eu não entendi que na hora o áudio estava picando, se era caso de conselho tutelar, mas eu não consegui entender. Você quer fazê-la novamente ou... Eu vou sintetizar. Como é que as medidas protetivas nesse momento de pandemia devem se dar com escolas fechadas, com assistência à saúde, com assistência social, com serviços básicos dessas assistências não funcionando presencialmente? Como é que faz essa assistência? Eu acho que a Ana Paula falou um pouco, você também já tinha dado uma pincelada, mas você podia terminar com essa fala final aí, certo? Certo. É o seguinte, as pessoas, nesse momento, elas têm que ficar atentas realmente a qualquer suspeita de violação de direito. Isso não é favor, não está em lei. É dever da sociedade zelar pela garantia da criança e adolescente. Então, qualquer suspeita, uma criança chorando, uma criança na rua, ligue para o Disque 100, ligue para o 100. Lá, a denúncia vai ser encaminhada. Como a Ana Paula disse, em Belo Horizonte, os conselhos tutelares estão funcionando de forma de plantão. Na Rua Tupis, 149, telefone 3277-1912. Qualquer dúvida que tiver com relação aos encaminhamentos, às denúncias, a gente tem obrigação de zelar, de cuidar das nossas crianças. As nossas crianças, sempre falam, eles são o futuro do país, mas elas são o nosso presente. Elas precisam ser cuidadas agora. A gente não pode esperar a pandemia passar. As violações continuam acontecendo. Então, não é só na confirmação, é na suspeita. Ligue para o número 100. A gente tem que cuidar do nosso próximo, cuidar. Se vê um menino na rua, frequentemente ali, com o pai em exposição. A questão da exploração sexual dos adolescentes também, que é muito... Nossa, as palavras estão fugindo. Ela acontece, é muito recorrente, né? E é muito difícil uma criança, uma adolescente, ela assumir que ela está sendo explorada sexualmente. Que também ali é uma forma que ela tem de ganhar um dinheiro que é absurdo. Mas tem que ser denunciado. Ligue no 100, procure o Conselho Tutelar agora, que está funcionando de forma presencial na Rua Tupis. Qualquer tipo de violação, porque aí ela vai ser encaminhada para um atendimento. E Polícia Militar também, Guarda Municipal, eles estão, esse trabalho em conjunto, que é a parceria para a gente garantir essa proteção. É um trabalho árduo, não existe uma receita, né? Igual essa participante, ela frisou bastante. É muito difícil, você educar seu filho, não existe uma receita. Né? Mas a gente junto, a gente tem que desenvolver, conversar, e é o que a gente está fazendo. E isso que é importante, é a gente continuar buscando sempre garantir essa proteção. Adriana, aproveite e já faça as suas considerações finais, que eu vou passar para os outros dois, e nós caminhamos para o final. É isso, Cacheta, parabéns novamente por essa iniciativa, né? Graças a Deus eu estou podendo participar muito da comemoração dos 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, que eu só tenho a comemorar. Para mim, realmente é uma lei maravilhosa. Às vezes faltam alguns ajustes na aplicabilidade dela, nas dificuldades, até mesmo pelo nosso gestor federal, né? Que talvez... que até chegou em público dizendo que deveria jogar o ECA na latrina, né? Então a gente está aí, mas ainda bem que existem pessoas como nós, né? E como muitos outros defensores, que a gente continua na luta para garantir os direitos da criança e do adolescente. Agradeço ter participado, agradeço pelo convite, agradeço a todos os amigos que estão assistindo e a participação de todos. Vamos lá, doutor Wellerson, para as suas considerações finais. Cacheta, vou aproveitar minhas considerações finais só para fazer um acréscimo de uma indagação que a Márcia Paris fez, que a maioria dos adolescentes em regime de internação são negros. Márcia, é um resultado do racismo estrutural que está instaurado nesse país há 500 anos. E não só isso, tá? 70% das vítimas dos crimes violentos no Brasil estão na faixa etária de 15 a 24 anos. Tá? E desses 80%
são negros e pobres. Então, é o desafio que a gente tem para esses próximos 30 anos, tá? De vigência do ECA, a questão do racismo, a questão da inclusão escolar, tá? Da questão da escola inclusiva para crianças e adolescentes com deficiência, a questão de gênero, a questão dos adolescentes homossexuais, dos adolescentes transgêneros, tá? O exercício pleno da cidadania desse grupo vulnerável, dos adolescentes indígenas, o direito deles serem e de crianças indígenas serem alfabetizados e criados dentro da cultura, tá? E aprender a própria língua, dos grupos minoritários, quilombolas, crianças ciganas, que são invisíveis para nós, ainda do sistema de justiça, são os desafios para os próximos 30 anos. Tá? A gente socorrer esses grupos ainda marginalizados e excluídos. Tá? Porque se querem jogar o ECA na latrina, tá? O nosso grande propósito, e nós, mineiros, né, que somos na veia inconfidentes por natureza e por herança, né, nós vamos tirar o país da latrina que ele está sendo jogado, tá? Desse governo, desse desgoverno, tá? Que nos envergonha e que é motivo de vexame internacional. Tá? Isso, mineiramente, eu deixo considerações finais. Agradecendo muito, Cacheta, honrado pelo convite e a satisfação e o prazer de revê-lo. Tá? Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Professora Carolina, para as suas considerações finais, se nós vamos caminhar para o encerramento. Minha fala vai ser breve, né? A verdade é que o trabalho infantil, como nós vimos aqui na nossa conversa de hoje, ele é resultado de uma série de fatores, mas o principal deles é a necessidade do reforço no orçamento familiar. Muitas dessas crianças e desses adolescentes, elas não têm a opção entre escolher, entre estudar ou entre trabalhar. E aí, para poder diminuir esse impacto, nós temos as políticas sociais, as legislações, que têm se mostrado efetivas, claro que não perfeitas, a gente tem muitos desafios ainda pela frente, mas o Estado ele tem se mostrado ativo através de várias propostas de ação, e o desafio é ampliar, né, essa efetividade, buscar que, no futuro, toda criança e adolescente esteja na escola e aquele adolescente, se precisar trabalhar, que o faça dentro dos ditames legais e que esteja diante de um trabalho decente que proporcione a sua formação integral. Mas eu acredito que a palavra-chave de tudo, né, da nossa vivência principalmente, é educação. Sem educação, a gente não chega a lugar nenhum, né? E não, como eu disse, uma educação que fica ali focada apenas no ler e no escrever, mas uma educação para a cidadania. Uma educação em que, começando por essa criança e adolescente mesmo, que a gente brinca, né, que eles são o futuro da nação, mas como a Adriana disse, eles também são o hoje, eles são o presente. É uma educação que busque a conscientização dessa criança e adolescente sobre quem ele é, sobre quais são as suas possibilidades e principalmente sobre quais são os seus direitos, porque muitas vezes nós não lutamos pelos nossos direitos porque nós não o conhecemos. A gente até comentou aqui isso nesse bate-papo. Mas muitas pessoas têm medo do conselho tutelar, muitas pessoas não procuram o conselho tutelar. Gente, muitas pessoas não conhecem o conselho tutelar. Muitas pessoas não conhecem o ECA. A gente, às vezes, vive numa realidade só nossa, a gente nem para pensar nessa situação de desigualdade, de que nós temos milhares de pessoas no Brasil que não sabem os seus próprios direitos. Se eu não sei o meu direito, como reivindicá-lo? Então, para mim, o primeiro passo, o passo principal, é uma educação voltada para a cidadania. E aí eu gostaria de agradecer o Cacheta pela oportunidade, né, de vir aqui conversar um pouquinho com pessoas tão inteligentes, com pessoas tão competentes e especiais, agradecer essa oportunidade e me colocar à disposição aí para outro bate-papo mais à frente. Muito bem. E assim nós estamos chegando ao final
com 2 horas de conversa. Isso mostra a importância dessa conversa, desse assunto, desse tema, para a formação de cidadãos plenos dos seus direitos, que começa desde a mais tenra idade até no final das suas vidas, cidadãos que sabem pleitear, defender e exigir os seus direitos. E isso começa cedo, isso começa na mais tenra idade, quando ele aprende que ele é um sujeito de direitos. Então, aí ele vai defender a vida inteira aquilo que são os seus direitos. Mas, para isso, nós temos também que trabalhar estruturalmente na sociedade para que ela seja menos preconceituosa, menos racista e menos excludente. Para isso, nós precisamos estar trabalhando os direitos das pessoas de maneira coletiva e direitos individuais também. Os 30 anos do ECA é um motivo de orgulho para a civilização, é um processo civilizatório que avança aos trancos e barrancos, mesmo com aqueles que querem jogá-lo na lata de lixo ou na latrina, né? A sociedade avança. Ela pode sofrer alguns espasmos, mas o processo civilizatório ele retorna. Eu queria pedir 1000 desculpas a tantas perguntas que foram feitas e que a gente não tem como responder a todas, mesmo com quase 2 horas de discussão que nós estamos tendo aqui, né? Eu quero agradecer muito a vocês. Adriana, minha amiga querida, doutor Wellington, que tornou meu amigo também, quando exercemos juntos a defesa dos direitos da criança e do adolescente, ainda como vereador, e ele como defensor público. A professora Carolina, por quem eu tenho um grande apreço pela sua inteligência e pela sua competência e pelo respeito e pelos seus posicionamentos firmes em defesa de uma sociedade justa, uma sociedade em que os direitos do cidadão, os direitos da sociedade avancem. Queria agradecer muito a vocês, a nossa querida deputada Ana Paula, que deu mais uma vez uma brilhante contribuição aqui e que já está em outra, não foi descansar não, já está em outra também no seu debate, na sua discussão. Quero agradecer muito a todos vocês e a todos que participaram conosco. Chegamos a quase 200 pessoas participando aqui no Zoom, no Instagram, no Facebook, aqui conosco. Então, é muito bom vermos pessoas ávidas do debate, da discussão e comprometidas com essas questões que, pela polarização que a sociedade vive hoje, parece que nós temos, de um lado, pessoas que não têm a mínima sensibilidade, mas nós temos também, do outro lado, pessoas com muita sensibilidade e que fazem questão de comprar a briga pelos seus direitos e pelos direitos da sociedade. Queria agradecer a todos, muito obrigado, e nós estaremos em breve em outras conversas aí, onde for preciso defender a sociedade mais justa e igualitária. Um abraço a todos, muito obrigado. Uma boa noite.